Celebrando 33 anos de existência como igreja local, e vocês já perceberam que hoje nós queremos celebrar o Senhor Jesus, queremos demonstrar a nossa gratidão a Ele. Ele é que deve ser homenageado nesse dia, porque a igreja é dele, ou melhor, nós somos dele. E hoje eu quero relembrar algumas verdades que todos nós certamente conhecemos, lembrar as verdades do que Cristo fez por nós, ao vir aqui neste mundo, ser tentado como nós em todas as coisas, não cometer nenhum pecado, para poder morrer em nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer gratuitamente o presente da salvação e o presente de fazer parte da família de Deus. Então eu quero falar um pouco sobre os extraordinários privilégios de pertencer à igreja de Deus, de ser a igreja do Senhor Jesus. Para isso, nós vamos ler João, capítulo 1, versículos 29 ao versículo 42. Temos aqui os primeiros seguidores de Jesus e uma experiência bastante interessante do apóstolo Pedro. No dia seguinte, viu João a Jesus, e aqui João é João Batista, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a igreja é composta de pessoas que acreditam que Jesus Cristo realmente é o sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, ele é o nosso Cordeiro que tira os pecados do mundo. É este o favor de quem eu disse, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então nós vemos aí João Batista anunciando quem é Jesus, o Deus encarnado, que já existia no passado, sempre existiu. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistis? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Pedro, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse texto nos fala sobre os privilégios de reconhecer Jesus
como Senhor e Salvador. E ele termina falando sobre algo muito importante que aconteceu entre Pedro e Jesus no primeiro encontro que Pedro teve com ele. Essa afirmação, quando Jesus olha para Pedro e diz: o teu nome é Simão, mas daqui para frente você vai se chamar Pedro, revela privilégios que todo cristão tem, recebe, no momento que se encontra com Jesus. No nosso primeiro encontro com Jesus, no qual ele se torna nosso Senhor e Salvador, isso é, no encontro em que nós reconhecemos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço dos nossos pecados, que garante a salvação. Nesse primeiro encontro, acontece na nossa vida várias mudanças. Nós recebemos vários privilégios, e eu quero relembrá-los para vocês hoje, no aniversário da nossa igreja. Essa mudança de nome, na verdade, ilustra a mudança de identidade. Quando uma pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela passa a ser uma outra pessoa. Nós acabamos de mudar de identidade. Pedro aqui vai ao encontro de Jesus e, para chamar Jesus, André diz para Jesus: nós encontramos o Messias. Quando ele diz nós encontramos o Messias, nós começamos a entender que Pedro, André, que essas pessoas eram pessoas religiosas, eram pessoas que estavam aguardando o cumprimento da promessa que Deus fez no Antigo Testamento, que viria o Messias. Elas eram religiosas, mas elas ainda não eram salvas, porque elas não conheciam ainda Jesus como deveria ser conhecido, como Senhor e Salvador. E quando diz nós achamos o Messias, significa que nós encontramos aquele que nós gostaríamos de ter encontrado. Significa que nós descobrimos uma verdade. Nós descobrimos a verdade de quem é o Messias, quem é o Salvador, quem é que vem aqui para salvar-nos dos nossos pecados. Achamos o Messias significa que tanto André como Pedro eram pessoas que desejavam se relacionar com Deus. Eram pessoas realmente religiosas, mas não eram pessoas até então salvas. Nós vivemos num país religioso. Nós vivemos num país em que muitas pessoas adoram a Deus, do jeito delas. É por isso que nós temos várias religiões, por isso que hoje de manhã outras reuniões estão acontecendo, pessoas crendo que estão adorando a Deus, mas ainda não conhecem a salvação que vem de Deus. E nós somos privilegiados, porque, como Pedro, nós também encontramos o nosso Salvador, nós também encontramos o Messias. Pedro deixou de fazer tudo o que estava fazendo, quando André falou com ele: olha, achamos o Messias. E ele foi correndo para ver se era o Messias de verdade. E a primeira ação de Jesus foi dar para Pedro um novo nome. Por quais motivos Jesus fez isso? No Antigo Testamento, dar o nome a alguém revela autoridade sobre a pessoa a quem foi dado o nome. Jesus, está dizendo aqui, quando Pedro chega e Jesus muda o nome, de Simão para Pedro, Pedro já conhecia esse costume do Antigo Testamento, é a mesma maneira que Jesus está dizendo: eu sou quem você está procurando, e a prova é, eu estou mudando o seu nome. Esse princípio de dar nomes revela a autoridade da pessoa, é visto em Adão. Nós já estudamos isso. Adão, ele foi criado para liderar a criação de Deus. Adão foi criado para ser o vice-regente de Deus.
E ao mostrar essa autoridade que Deus estava dando para Adão, Deus falou: Adão, agora você vai lá e vai dar nome aos animais. Você tem autoridade. Aquele nome que você der é o nome que vai ser. É o nome que vai ficar. Então nós temos aí esse princípio. Interessante que depois Adão deu o nome para quem? O nome para sua esposa, mostrando esse princípio de autoridade ou o princípio de liderança dada por Deus ao homem em relação ao seu lar. É lógico que é uma liderança baseada no amor e na submissão a Deus, mas mostra autoridade. Então, quando eu dou um nome a alguém, no contexto do Antigo Testamento, o princípio é: eu tenho autoridade sobre aquela pessoa. Então, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade sobre você, Pedro. É muito importante a gente entender esse princípio de autoridade em relação a Maria e José. Eles não tiveram a permissão de dar o nome para Jesus. Jesus é filho de Deus. Então, quem tem que dar o nome para Jesus encarnado é o próprio Deus. Por isso que eles receberam uma ordem: vocês vão dar o nome do Filho e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É muito importante lembrar que também que Jesus foi submisso aos seus pais biológicos, porque ele tinha que cumprir toda a lei. Porém, tudo o que Jesus fez como Deus homem foi para mostrar a liderança do Pai sobre ele. Lucas 22 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus veio aqui para demonstrar como é que nós devemos nos relacionar com Deus, até nos momentos mais difíceis. Deus tem autoridade sobre nós. Deus tem autoridade sobre Jesus, o homem encarnado, e ele veio aqui para glorificar a Deus debaixo da liderança do Pai, e foi por isso que foi Deus que deu o nome para ele e não foi José e Maria. Então, o novo nome dado por Jesus a Pedro foi uma forma de Jesus afirmar: eu sou o Messias. Quem você está procurando? Sou eu mesmo. Agora eu tenho autoridade sobre a sua vida. Irmãos, isso é um grande privilégio. Por quê? Porque o que aconteceu com Pedro ilustra o que aconteceu com cada um de nós no primeiro encontro genuíno que nós tivemos com Jesus. Depois eu vou falar mais sobre isso. No Novo Testamento, mudar o nome de alguém simboliza também um novo status, isso é, uma nova identidade, um novo caráter. Isso aconteceu com Abraão. Ele era Abrão e passou a ser Abraão, porque ele é o pai de multidão, ele é o pai da fé, ele é o nosso pai da fé, e Deus mudou o nome, dizendo: olha, Abraão, eu fiz você e eu tenho um plano para a sua vida. O fato de eu ter um plano para a sua vida é simbolizado na mudança de nome. E assim ele mudou o nome de Sara, ele mudou, por exemplo, o nome de Jacó. E no primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus muda o nome de Pedro, mostrando que já o havia escolhido para a salvação, que o havia escolhido para ser o seu discípulo, e daquele momento em diante, Pedro agora não é mais dono de si mesmo, ele não é mais dono do seu nariz, agora o Senhor dele é Jesus. Ele vai aprender como ele deve viver para agradar a Jesus e para cumprir o plano que Jesus tem para a vida dele. Isso é um grande privilégio. Nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte de um grupo que Deus tem um plano para cada um de nós. E é isso que nós estamos comemorando hoje, como aniversário da igreja. Pedro sabia que essa forma de Deus agir, de mudar de nome, mostra a autoridade de Deus sobre ele, que ele realmente havia encontrado aquilo que ele procurava, que era o Messias. Mudar o nome de Pedro
é uma forma de Deus mostrar tudo o que já aconteceu conosco. Esse texto de Apocalipse, capítulo 2, 17, diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um anúncio para as igrejas locais daquela época e é um anúncio para nós, IBNA. Por que nós estamos completando 33 anos de existência? Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, no qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Do mesmo jeito que Pedro recebeu um novo nome e Jesus anunciou para ele, quando você teve o primeiro encontro com Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, Deus já te deu um nome. Você não sabe qual é, um dia você vai saber, mas você já tem esse novo nome. Isso é repetido na promessa de Apocalipse 2,12. Ao vencedor far-lhe-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, falando sobre a garantia da salvação, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ter o nome mudado ilustra a bondade, ilustra a misericórdia de Deus. Ilustra que Deus nos presenteou com uma nova vida, com um novo plano, uma nova identidade, uma nova história. A partir do momento em que a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador, uma nova história está sendo escrita. Deus escrevendo uma nova história para nós, um novo futuro. E Ele fez isso mudando o nosso nome. É Deus agindo em nosso favor. Isso é um extraordinário privilégio. E às vezes nós estamos tão acostumados, o fato de já sermos salvos, de Cristo ter morrido por nós, que a gente para de meditar, para de valorizar isso. A gente acha que isso é comum, mas não é, é algo extraordinário. Poucas são as pessoas que têm esse privilégio. Então, ao completar 33 anos como existência, nós devemos ser gratos ao nosso Deus. É Ele que deve ser festejado. É para Ele que nós vamos cantar parabéns, não é para nós, não. Nós fazemos parte de um plano divino, um plano eterno. Na Bíblia, identidade, ou ter um nome, revela o que a pessoa é no seu interior. As pessoas do Antigo Testamento que seguiam a Deus, eles escolhiam um nome porque eles sabiam que o nome tem que representar o caráter da pessoa. Tem que representar aquilo que a pessoa deve pensar, aquilo que a pessoa tem que sentir, tem que expressar os seus desejos, as suas palavras e as suas ações. E ao mudar o nome para Pedro, de Simão para Pedro, Deus está dizendo: olha, Pedro, o que você era antes de me conhecer não serve. Eu quero agora mudar o seu nome, por quê? Porque agora eu vou fazer de você uma nova pessoa. Estou mudando ou começando a transformar o seu caráter. É muito importante, irmãos, que nós nunca nos esqueçamos de onde Deus nos tirou. É por isso que quando você vai ler o livro de Efésios, Deus faz questão de nos lembrar que nós éramos filhos da ira, por exemplo, para que a gente não perca de vista a gratidão devida ao nosso Deus, que nós não percamos de vista o quão ruim era a velha vida e o quão bom é a nova vida. Aqui em Isaías nós temos um resumo, um triste resumo, de toda a pessoa que ainda não pertence a Jesus, que ainda não é um seguidor de Jesus, que ainda não decidiu que Jesus, além de Salvador, é Senhor da sua vida. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Quando uma pessoa conhece Jesus como Senhor e Salvador, Deus está dizendo: o fato de você ter me conhecido, agora você vai deixar de ser esse tipo de pessoa, e agora você vai ser uma nova pessoa. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o significado de identidade. E aí, no dicionário de direito penal, fornece o seguinte significado: identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa. É a soma de caráteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Antes de conhecer Jesus, o nosso caráter era caracterizado por imundícia. O nosso caráter era caracterizado por iniquidade. Deus afirma que todo ser humano, através desse versículo, eu, você, as criancinhas que estão nascendo, todas elas nascem pecadoras. Todas elas nascem corruptas. A nossa identidade, se ela não é mudada por Jesus, a gente continua desse jeito, e pior, à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam, a gente ainda vai ser cada vez mais depravado, a gente vai se tornando mais intenso nas perversidades. O que muda isso é um encontro com o Senhor Jesus. Então, nós estamos celebrando essa transformação que Jesus está fazendo em nós. Esse termo imundo, usado aqui em Apocalipse 64, significa totalmente corrompido, eticamente falando. E uma pessoa que é corrupta, Deus a vê como uma pessoa nojenta. Enquanto uma pessoa não reconhece o seu estado de pecador, Deus olha para aquela pessoa com nojo. E Deus nos tirou dessa condição. É por isso que a gente tem que ser eternamente grato. Não há nada mais precioso para nós do que essa transformação. A afirmação, todas as nossas iniquidades, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, significa o seguinte: qualquer pessoa que ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela é pecadora. Ela é nojenta aos olhos de Deus. E até as melhores e as maiores boas ações, Deus olha para ela como algo nojento, porque ela ainda é pecadora. Porque ela ainda não foi purificada do seu pecado. Não importa quantos atos de bondade ela faça, não importa o quanto ela procure, de alguma forma, ser uma pessoa melhor. Ela nunca será nada melhor sem ter primeiro um encontro com Jesus, reconhecendo que é pecadora e que os seus pecados só podem ser lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Ela pode pegar todo o dinheiro dela, se ela for milionária, e dar para as pessoas. Ainda assim, Deus vai olhar para ela como algo nojento, porque o pecado dela é uma ofensa a Deus. E não há nada que ela possa fazer por si própria para mudar essa realidade. Só se ela tiver um encontro com Jesus. Porque Jesus vai mudar o caráter dela. Jesus vai transformá-la. A palavra iniquidade significa ações pervertidas, ações depravadas. Por isso que Jesus mudou o nome de Pedro, mostrando o que aconteceu com cada um de nós, quando nós tivemos aquele primeiro encontro salvífico com Jesus. Pedro, a partir dali, foi transformado. Jesus veio para nos transformar de dentro para fora. Irmãos, isso tem que ser festejado. A transformação que está ocorrendo na nossa vida é um presente que Deus nos dá. Isso deve ser desejado. Ele veio para mudar o nosso coração. Jesus veio para mudar o nosso homem interior. E Ele mudou o seu coração. Se você é salvo de verdade, Ele mudou. O pecado agora te incomoda. Agora você tem uma luta
uma luta, né? O seu orgulho da velha natureza que ainda está lá, né? Com esse novo ser que Deus colocou dentro de você através do Espírito Santo, e agora você tem essa luta, e essa luta vai fazer com que você seja sempre diferente para melhor. Se você é salvo de verdade, você vai crescer. Entende? Deus não vai deixar você continuar como você está, porque Ele já mudou o seu nome. Então, nós devemos estar aqui hoje com os corações gratos por fazermos parte da igreja. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus está fazendo essa obra. Ele não desistiu de nós. E nós sabemos aqui que na nossa carreira cristã houveram momentos que a gente queria desistir, que a gente queria continuar vivendo da velha vida, do velho homem, com aquele antigo nome. E Deus não deixou, porque nos incomodou e continua nos incomodando. E esse incômodo faz parte, ou é prova de que nós somos realmente essas novas pessoas, que nós tivemos o nosso nome mudado. Na Bíblia, a identidade, o nome, também se refere à nova filiação espiritual. Todos nós nascemos filhos do diabo. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós nascemos filhos do diabo, e quando recebemos esse novo nome, Jesus está dizendo, agora vocês são filhos de Deus. Vocês não são mais filhos do diabo. Vocês não estão mais debaixo da mesma maldição. Maldição quanto ao estilo de vida e maldição quanto à eternidade. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Percebe aqui que a humanidade é dividida somente em dois grupos. Independente da nacionalidade, não sei quantas nacionalidades existem no mundo, né? Em torno de 200. Deus simplesmente diz, o mundo existe dois grupos de pessoas, filhos de Deus e filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não procede de Deus é filho do diabo. Eu fui filho do diabo, sendo religioso, indo para a missa quase todo domingo, dirigindo, liderando jovens. Eu fui filho do diabo até os meus 23 anos. Mas eu não sabia. Mas a Bíblia diz que eu era. Aí eu entendi que Jesus morreu no meu lugar. Eu entendi que a salvação era de graça. Eu entendi que não era pelo meu esforço. Não é para estar lá no domingo, né, tomando lá a hóstia. Não é cumprindo aqueles rituais. Eu entendi que a salvação era de graça, porque Jesus morreu no meu lugar e pagou o preço da minha salvação. E foi naquele dia que o meu nome foi mudado, e o seu nome foi mudado no dia em que você reconheceu isso. Essa afirmação de João 8, 37 em diante, eu vou ler só apenas o versículo 43 até o 45, diz: qual razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aqui Jesus está conversando, sabe com quem? Com os líderes religiosos, com as pessoas que conheciam o Antigo Testamento, as pessoas que sabiam que o Messias viria, mas com pessoas que não estavam aguardando o Messias, como Pedro e outras pessoas estavam aguardando. Quando o Messias veio e anunciou que ele era o Messias, anunciou as verdades bíblicas, eles não entendiam o que Jesus estava ensinando. Por que eles não entendiam? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles não atentavam para aquilo que Jesus estava ensinando. Eles não queriam reconhecer que aquilo que Jesus estava ensinando é verdade. E Jesus diz, sabe por que vocês não reconhecem? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Já pensou falar para líderes religiosos? Essas pessoas haviam afirmado que eles eram filhos de Abraão. E Jesus está dizendo, vocês estão enganados. Vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desejos. Quando Deus mudou o nome para Pedro, falou, Pedro, agora você não vai mais satisfazer os meus desejos. Agora você vai viver
Não vai satisfazer os seus próprios desejos. Você vai viver agora para satisfazer os desejos de Deus. E Pedro aceitou isso. Mas as pessoas que não aceitam, é porque são filhas do diabo. E enquanto não aceitarem essa verdade de que Jesus é Senhor, é Salvador, que é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que a salvação é de graça e decidir seguir Jesus, vai continuar sendo filho do diabo. E nós éramos filhos do diabo, destinados a sofrer eternamente os terrores do inferno. E agora não somos mais assim. Você é grato de verdade a Jesus e a Deus por isso? Ou coisinhas menores que estão, entre aspas, atrapalhando um pouco a sua vida? Ou desejos que você gostaria de ter e não tem, até desejos lícitos, fazem com que você seja uma pessoa ingrata para com Deus, se esquecendo que você já recebeu e que nós já recebemos aquilo que nós mais precisamos. Então, o que nós estamos celebrando aqui, os 33 anos de idade, é o que Jesus fez por nós. É um privilégio. Ninguém pode pagar por isso. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Receber um novo nome ilustra a verdade de que Deus, como Pai, escolhe o nome dos filhos, nos lembrando que fomos adotados. E agora não somos mais filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Somos parte da família de Deus, com direito às bênçãos de filhos legítimos, filhos do mesmo sangue. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, não por meio de obras, não por meio de trabalhar duro, não por meio de ficar se sacrificando, nos predestinou para ele por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa transformação é algo de graça. Não precisamos pagar por isso. Precisamos apenas crer. Agora nós somos da família de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer. Antes desse primeiro encontro que a gente teve com Jesus, nós éramos filhos do diabo. Nós estávamos destinados a sofrer dores inimagináveis por toda a eternidade. E por sermos igreja, por sermos parte da família de Deus, agora nós temos um futuro glorioso nos aguardando. Ao nos adotar como filhos, significa que Deus nos deu o nome dele. É por isso que ele vai gravar em nós o novo nome. Nós agora temos o sobrenome de Deus, porque nós somos filhos e ninguém vai mudar essa condição de sermos filhos. Ter um novo nome nos assegura que nós somos pessoas que já fazem parte da família de Deus. Na Bíblia, o novo nome representa a essência da pessoa que o carrega. Por isso, graças a Jesus, recebemos um novo nome, mostrando a transformação que está acontecendo em nossa vida. E isso é um presente extraordinário, é um grande privilégio. Receber um novo nome nos lembra que Jesus pagou o preço pelo nosso perdão. O perdão para nós é de graça, mas alguém teve que pagar por ele. A nossa salvação é de graça porque alguém pagou por ele. Quem pagou? Jesus. É por isso que a gente vai celebrar a ceia daqui a pouco, relembrando de todas essas verdades. Por isso que Jesus tem autoridade de mudar o nosso nome, porque ele é o nosso Senhor, ele é o dono da igreja, nós pertencemos a ele.
sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Lembra como João anunciou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João falou para André era discípulo de João Batista, e falou, é ele. E naquele momento, André parou de seguir João e começou a seguir Jesus. E o que André fez? Começou a falar para as pessoas, e a primeira pessoa que ele falou foi o seu irmão, Simão. E Simão achou mesmo, quero ver com os meus próprios olhos. A hora que chega lá, Pedro não fala nada para Jesus. Jesus fala e já muda o nome dele. Entende? É isso que Jesus quer fazer com as pessoas que se achegam a Ele. Para nos tornarmos membros da família de Deus, primeiro nós tivemos que ser presenteados com o perdão de Deus, perdão esse que é imutável. 1 João 12:2, filhinhos, olha agora, mudou o nosso nome, agora Ele deu um nome para nós, agora Ele nos adotou como filhos. E agora Ele usa João para falar em nome dele. E diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Por causa do quê? Do seu nome. O termo nome significa o quê? Tudo o que a pessoa é. Por causa do nome de Cristo, por causa do caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que garante o nosso perdão, não é o seu caráter e nem o meu. É tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo fez. Por isso que esse perdão é imutável. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Jesus precisou pagar. Ele pagou com o seu sangue. O nosso perdão foi pago pelo sangue de Jesus. E, consequentemente, também nos salvou da condenação do sofrimento eterno. Irmãos, isso é um privilégio que não tem preço. Por isso que só pode ser de presente. Não há dinheiro no mundo. Se o mundo todo juntasse todo o dinheiro que tem, todo o ouro que existe, todas as pedras preciosas que existem, e quisessem comprar um lugar no céu, não compra. Não é suficiente. Preciso a morte do próprio Deus para satisfazer a justiça de Deus. Por isso que a salvação é gratuita. E por isso que fazer parte da igreja é o maior privilégio que você pode ter. E nós fazemos parte desse grupo. E o fato de Deus estar permitindo que a gente continue vivendo aqui como igreja local significa que Deus está cumprindo a sua promessa de fazer de nós pessoas vencedoras. E é vencedor mesmo. Cada dia, cada tentação, cada vez que você cai, e o Espírito Santo vem e te lembra, e te compunge a se arrepender, está mostrando que Deus fez de você um vencedor. Até quando peca. Ele leva você para o arrependimento. Por isso que no aniversário de hoje, a gente quer homenagear o Senhor da igreja. É Ele que está fazendo isso através ou em nós. Receber um novo nome da parte de Deus lembra que nós somos nova criação, realizada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por isso que ele tem um novo nome. Mesmo que você não saiba ainda qual é, mas você já tem o novo nome. Já está lá no céu o novo nome. A pedrinha já está lá, prontinha. Nós vamos receber esse novo nome. E tudo provém de Deus, nada provém do ser humano. Quando chegar lá no céu, eu não vou dizer para Deus, olha, eu vou entrar aqui no céu porque eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Não, eu vou entrar no céu porque o Senhor fez com que eu reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. Foi o Senhor que fez tudo. O Senhor que mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de agir, e continua fazendo isso.
Por isso que a glória é de Deus. Por isso que a vitória ainda é de Cristo em nosso favor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Tudo é para Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Tudo que acontece de bom na sua vida é por causa do Senhor Jesus. É por isso que é dele a honra e a glória. Nós recebemos a capacidade de amar a Deus e de amar a palavra de Deus e de entender a palavra de Deus, e recebemos capacidade de obedecer a palavra de Deus. Por isso que quando um crente peca, ele não consegue se acomodar naquele pecado. O Espírito Santo está lá, cutucando, né? E é Ele que nos capacita a lutar contra o pecado e a vencer. Recebemos a capacidade de querer agradar a Deus. E isso, gente, é um privilégio muito grande. É muito interessante esse texto de Filipenses 2:10. Nós temos um termo poético aí para descrever o que é que Deus fez no nosso interior, ilustrado pela mudança de nome. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavra feitura, a NVT, ela traduz como obra-prima. Ela só é usada para a criação feita por Deus. Essa palavra criatura, né? Essa palavra somos feitura, né? Essa palavra ela só serve e ela só é usada para aquilo que Deus cria. Por exemplo, ela aparece naquele texto terrível de Romanos, né? Quando diz: pois os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E essa palavra é a palavra no grego poema. Deus criou todas essas coisas para que as pessoas pudessem olhar para essas coisas e vissem quem é Deus. O seu caráter, a sua beleza, o seu bom gosto, a sua sabedoria, o seu poder. E agora isso é utilizado para a nova criação. Isso é, nós existimos para fazer a mesma coisa que a criação fez. Através de nós, os atributos invisíveis de Deus serem revelados para as pessoas. Por isso que Ele precisou transformar o nosso caráter e continua transformando. Mas você, eu, nós que já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos obra-prima de Deus. Por isso que nós somos transformados em filhos. Isso significa ser igreja. Nós somos igreja. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e isso é um extraordinário privilégio. Receber o nome dado por Deus é um sinal de que temos uma aliança indissolúvel com Ele, ilustrado pelo casamento, no qual, como esposa, passamos a ser um com o esposo Cristo. Deus escolheu ilustrar o relacionamento dele conosco, através do relacionamento conjugal, mostrando algo que deve ser indissolúvel. Para o ser humano não é, mas para Deus é. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demonstremos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apesar de termos aqui, né,
sexo masculino, sexo feminino. Deus ilustra o nosso relacionamento com Ele como a igreja sendo a esposa de Cristo. Por isso que a gente recebe um novo nome. Por isso que a gente recebe o sobrenome do noivo. Entende? É por isso que tem essa tradição que já está sendo quebrada, porque tudo que é bom parece que está sendo destruído, não é? De quando uma pessoa casa, a mulher recebe o sobrenome do noivo, mostrando que está debaixo da liderança dele, né? Aceitando, né, essa união e cada um a sua responsabilidade. E é por isso que Jesus nos dá um novo nome, porque agora pertencemos a Ele, somos dele, e nunca Ele vai se divorciar de nós. Ele não, nunca vai. E nem vai permitir que a gente se divorcie dele. Vai ficar cutucando até a gente voltar para Ele. Receber um novo nome implica que Deus nunca irá se divorciar de nós. E estou fazendo uma afirmação aqui, mesmo que adulteremos. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, Ele nos negará. Um cristão de verdade nunca vai negar Jesus. Por isso que depois ele continua dizendo, se somos infiéis, se somos adúlteros, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E é por isso que cada vez que a gente adultera, e você sabe que o adultério é cada vez que a gente peca contra o nosso Deus. O que Ele faz? Ele vem atrás de nós. Ele diz, você pecou. Você não precisa continuar assim. Eu estou pronto para te receber de novo. Receber de volta. Entende? Por isso, 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, como também o fará. Por isso que também aquele que começou a boa obra vai completar. Entende? Ele vem atrás de nós. Quem é escolhido para fazer parte da igreja, já recebeu um novo nome, já está lá com o sobrenome de Deus. Já significa que você vai ser vencedor, mesmo que você cometa erros, mesmo que você cometa pecado, mesmo que você sofra algumas quedas. Ele está dizendo, você vai receber, você vai até experimentar alguns nocautes, mas você vai levantar. Porque para Deus não é até 10. Ele vai continuar contando, dizendo, levanta, levanta, levanta. Ele vai continuar contando, levanta. Isso é ser cristão. E fomos destinados para isso. E temos que nos alegrar com isso. Já temos um novo nome, e ninguém vai tirar esse nome. Lembra? Para quem, de todos os apóstolos, quem Deus mudou o nome para ilustrar tudo o que aconteceu com todos eles? Pedro. Quem foi que negou Pedro? Desculpe, quem foi que negou Jesus? Pedro. E o que Jesus fez com Pedro depois que ele o negou? Jesus ressuscitou e foi atrás de quem? De Pedro. Eu já mudei o seu nome. Pedro, não tem saída para você. O meu amor por você, Pedro, é incondicional, ou contra condições. Mais do que isso, eu já tracei o seu plano para a sua vida. E foi lá atrás de Pedro. E ele vem atrás de nós. Cada momento. E isso é ser igreja. E é por isso que você faz parte dessa igreja. Por isso que você ainda não desistiu. Porque é igreja de verdade. Isso é um privilégio. A gente pode soltar rojão, vamos comer bolo salgado, bolo doce, mas estamos festejando o que Deus fez por nós. Lá no céu já existe algo preparado para nós. Entende? Ele já deu, você já tem esse novo nome. Está garantido. Você vai terminar a carreira cristã como vitorioso. Você vai terminar. Se é salvo de verdade, vai terminar. Talvez vamos tomar algumas borrachadas,
amorosas, mas nós vamos terminar como vitoriosos. O fato de termos recebido um novo nome está garantido que todo salvo vai terminar a carreira cristã como vencedor. Por isso que ele diz, ao vencedor eu lhe darei. Ali não é uma ameaça, ele está dizendo, olha, quem é vencedor de verdade, é vencedor. Essas coisas, porém, vos escrevo, somos mais do que vencedores. De novo, por meio daquele que nos amou. Eu não sou mais vencedor porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sou mais um vencedor por causa do amor de Deus, que foi lá, buscou Pedro. Pedro largou tudo, foi pescar de novo, e Deus não deixou ele lá, não. Foi lá, foi atrás dele. Ele não subiu aos céus enquanto não resgatou Pedro. Por isso que a gente tem um advogado hoje. Jesus hoje continua lá advogando a nossa causa. Gente, isso é um privilégio imensurável. Não tem nada melhor do que fazer parte da igreja. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Essa palavra tendes vencido é um tempo verbal que algo que aconteceu no passado e tem efeito duradouro. Nós vencemos o maligno no dia em que a gente conheceu Jesus como Senhor e Salvador. A partir dali, o inimigo não tem mais poder sobre nós. Quando a gente peca, nós temos a promessa de que Deus vai vir atrás de nós e vai nos convencer, e vai nos resgatar, e a gente vai ficar em pé. Ficou em pé de novo, significa que você não foi vencido. Você continua na luta. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, e conheceis é o mesmo tempo. É algo que aconteceu no dia que a gente teve encontro com Jesus, nome mudado, e a gente continua nesse processo de conhecimento. Ele é o nosso Pai e vai continuar sendo. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. De novo, é o mesmo tempo verbal. Não é? E aí ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E agora ele mudou o tempo. Ele usa o tempo presente. Ele está dizendo, olha, nós somos fortes. Entende? Nós continuamos com o mesmo poder para dizer não para o pecado, não para o inimigo. Quando a gente cai, desculpa, é porque a gente decidiu cair. A gente tinha poder para não cair. Mas até quando a gente cai, Jesus vem atrás de nós e nos coloca em pé. Isso é ser igreja. E somente quem faz parte da igreja é que vai ter esse tipo de presente, de permanecer. Não é? A palavra de Deus permanece em vós tempo presente. E aí ele volta para aquele tempo chamado tempo perfeito, né? Tendes vencido o maligno. Vocês venceram o maligno de uma vez por todas, quando tiveram aquele encontro com Jesus, nome mudado, Deus mudou a nossa história final vai ser o seguinte, vocês venceram o maligno, porque Jesus venceu por vocês. Vocês só são extensão da vitória de Jesus. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, nós vamos chegar lá como vencedores. Vamos cair? Vamos. Mas vamos levantar. Sofreu um baque? Nós vamos levantar e vamos continuar lutando. Porque nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Igrejas locais morrem. Mas igreja, pessoas salvas por Cristo nunca morre. Uma igreja local morre, mas aquelas pessoas estão numa outra igreja. Porque são mais do que vencedores. Sabe por quê? Nós somos mais do que vencedores? Porque Jesus naquela cruz disse, está consumado. De uma vez por todas, o preço do perdão, o preço da transformação, e o preço da eternidade já está pago. E aqueles que eu chamei, vai chegar lá. Vai chegar lá. Para finalizar, bem rapidinho, não precisa nem pregar sobre isso, só ler. Recebemos o sobrenome de Jesus, porque Ele é o esposo da igreja. E isso nos lembra que vamos compartilhar de um novo lar
perfeito, sem nenhum tipo de sofrimento, mas alegria e felicidade por toda a eternidade. É isso que nos aguarda. É por isso que a gente recebeu um novo nome. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhes ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será por filho. E tudo isso é ilustrado na vida de Pedro, no primeiro encontro com Jesus, na qual Jesus deu um novo nome para ele, nome que ninguém pode tirar. E você também, se é um salvo de verdade, se reconhece Jesus como Senhor e Salvador de verdade, tem um novo nome. E é por isso que a gente tem que festejar. Temos que festejar, e é isso que nós estamos festejando. Não é apenas mais um ano como igreja existindo aqui. É mais um ano com um novo nome, com todos os privilégios, para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e na ceia é lembrar disso tudo. É isso que nós estamos celebrando, né? 33 anos de existência como igreja local, graças ao Senhor Jesus. Então nós estamos celebrando o extraordinário privilégio de fazer parte de um grupo de pessoas que tiveram sua identidade pessoal mudada. Estamos festejando o fato de termos sido salvos da condenação eterna através do sangue de Jesus. Estamos celebrando o extraordinário privilégio de sermos adotados por Deus, de fazer parte da família de Deus com direito à herança. Estamos celebrando o extraordinário privilégio de sermos transformados em novas criaturas, uma realização de Deus na nossa vida através de Jesus. Estamos celebrando o fato de termos uma aliança perpétua com Deus. Não há nada que vai desfazer essa aliança. Se você quiser fugir dele, ele vai te laçar de novo, vai te arrastar para ele, porque ele fez uma aliança e ele não muda. E também o extraordinário privilégio de ter um lar novo, um lar perfeito, sem nenhum sofrimento, alegria e felicidade por toda a eternidade. É isso que nós estamos comemorando hoje, para a honra e glória dele, exclusivamente dele. Amém? Então vamos